Ah, tá gravando. Deixa eu recomeçar então. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os presentes e diretamente passar a palavra à professora Alda Souza, que é a nossa presidente nacional do Movimento Trabalhista pela Educação, para ela fazer a abertura dos trabalhos e também nos coordenar aqui e nos ajudar com o trabalho da noite de hoje. Boa noite, companheiras e companheiros. Eu não estou vendo muitas companheiras, mas acredito que tenha. Eu não consigo ver todos aqui na tela. Mas acredito que as mulheres estão representadas aqui junto comigo. Então, eu quero parabenizar a todos pelo trabalho que já está sendo feito. Infelizmente, eu não pude participar da reunião anterior, porque eu estava, literalmente, fugindo de Porto Alegre, da calamidade, que estava no entorno da minha casa, embora não tenha sido alagada, mas eu tive que sair porque o entorno não tinha como se deslocar para lugar nenhum. Eu consegui sair pela RS 40, quem conhece o Rio Grande do Sul sabe, a minha querida Sandra ali, ó. Então, eu quero dizer a vocês que deleguei com muita satisfação ao André Stable, que é uma pessoa que está desde 2020, né? Eu acho que bem na pandemia ele entrou no nosso grupo, o MTPE, Movimento Trabalhista pela Educação, que existe, foi fundado em Porto Alegre por mim, por um grupo de 30 e poucas pessoas, né, ainda na gestão do Pompeu de Matos, que era o presidente, e de lá para cá esse grupo tem se mantido coeso, unido e próspero, e muito trabalhador, né, André? A Sandra entrou agora, a doutora, nossa querida Sandra, que é do Conselho Estadual de Educação. Então, o MTPE, ele tem produzido muito, 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 muito mesmo, embora muitas vezes não tenha sido muito reconhecido. Mas isso não nos preocupa, porque nós somos guerreiros, o povo gaúcho é muito guerreiro. E a educação e a cultura, assim como o Caco, que está aí presente, eu quero cumprimentar também, elas andam sempre de mãos dadas, né, Caco? Não existe educação sem cultura e cultura sem educação. Então, nós trabalhamos muito, a cultura trabalha muito, todos os movimentos aqui estaduais do Rio Grande do Sul são muito, muito trabalhadores, e nós também conseguimos, através da professora Maria Amélia, nos expandir por mais 16 estados, né? E hoje eu quero iniciar essa reunião, eu não sei se eu tenho muito tempo, mas não vou roubar muito tempo de vocês, dizendo que esse trabalho, que já tem 7 anos, trabalho intensivo, e dioturnamente trabalhamos, principalmente agora, para produzir essa tese, que o André provavelmente vai ter que apresentar com mais alguém aí, não sei quem, porque nós estamos ilhados aqui no Rio Grande do Sul, é uma catástrofe assim que eu nunca tinha visto. Eu quero dizer a vocês que eu preciso dar nome às pessoas que vieram com a gente até hoje, com a caminhada que fizemos durante esses 7 anos. E nessa equipe que o doutor Manuel me pediu, que é a equipe que está trabalhando na tese, eu tenho aqui a professora Maria Amélia Souza Reis, a Maria Rita, que é do Amapá, professor Natanael, que é do Rio de Janeiro, professor Oswaldino, que é da Bahia, professor Pablo, que é do Rio de Janeiro, professor Paulo Burman, nosso eminente reitor da Universidade de Santa Maria, que é do MTPE também, trabalhou nessa tese junto, está trabalhando. A Rochelle, não digo a Rochelle, não, ela saiu. A Rose Maria Prestes, a Sandra, a Silvanda Duarte, do Amapá, a professora Regina, vereadora do Rio Grande do Sul. Não sei se esqueci alguém. Mas essa equipe tem o Diogo e a Alia de Champs também, que é de Santa Catarina. E do Paraná temos a Desirê, professora Desirê, que também pegou firme. Para dizer para vocês que, a exemplo do povo gaúcho, que hoje está muito abalado com essa crise que aconteceu aqui, com esse problema que ninguém no mundo poderia imaginar, é um povo guerreiro. Esse povo gaúcho, que me levou até uma certa parte, até uma certa etapa desse trabalho, e depois nos unindo com esses outros
do estado aqui, do Rio Grande, dos outros estados, né? Conseguimos, através da unidade, da força, do trabalho, né? E do regime de cooperação, solidariedade uns com os outros, assim como o povo gaúcho está demonstrando agora, né? E os outros estados também estão demonstrando a unidade, a coesão, a solidariedade, a empatia uns com os outros. E nós temos empatia principalmente pela educação e para a educação, né? Mais ainda. Por isso que eu gostei que a Silvanda ali também, nossa querida Silvanda, lá do Amapá. Então, com essa união de todo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Amapá, Minas, Paraná, Santa Catarina, né? Piauí, Fortaleza, lá do Ceará, o Felipe, que é o vice-presidente, a gente conseguiu fazer um trabalho que nós vamos entregar. Provavelmente ninguém do Rio Grande do Sul vai estar presente, não sei, porque a gente está com dificuldade de sair daqui, né? Mas a gente vai entregar com muita força, com muita garra e com muita unidade esse trabalho. E quero me unir também com o Caco, que é outro batalhador pela cultura, né, que batalha pela cultura, eu conheço o trabalho do Caco também, para que seja o mesmo, sem a presença do Rio Grande do Sul, o Congresso seja um sucesso, porque o PDT precisa dessa força, a educação precisa desse trabalho, e dos outros movimentos também que estão presentes. Então, André, quero agradecer muito ao Dr. Manuel Dias, que abriu esse espaço para nós, a Fundação, pelos companheiros da Fundação que têm nos apoiado muito, especialmente a ti, que se uniu a gente com essa ideia, que é tão boa, tão próspera, para a educação, mas quero te dizer que, nesse momento, o nosso coração está partido, por não poder estar aí com vocês no dia, provavelmente, né? E dizer que a gente gostaria muito, e eu vou fazer aqui um pedido ao Dr. Manuel, ao presidente Lupe, presidente licenciado, né? Ao Afonso Mota, ao André Figueiredo, que adie esse evento, para que o Rio Grande do Sul possa estar presente. Eu acho justo isso aí. Porque o Rio Grande do Sul é o berço do trabalhismo, né? E vai estar faltando. A gente vai fazer igual, a gente vai trabalhar, vai se unir com vocês, nem que seja virtual, mas por uma questão de empatia. Eu quero fazer esse pedido, tá, André? Passa para o doutor Manuel esse meu pedido, sem raiva, sem rancor, sem acusações, nada. Carinhosamente, que generosamente ele nos faça isso aí. Que adie o evento, que nós todos possamos participar, por um PDT mais forte. Obrigada, e passo a palavra para o André. Alda, eu também concordo, ninguém podia imaginar uma tragédia dessas proporções, e principalmente, né, que toda a força da nossa origem, né, do fio condutor do trabalhismo no Brasil, que é o Rio Grande do Sul, não pudesse estar em fraternidade conosco lá no Congresso. Então, também concordo que a direção do partido poderia fazer uma avaliação do tamanho do impacto disso e, eventualmente, se fosse possível, reprogramar a data do evento para que todo o PDT estivesse unido e coeso, com essa possibilidade de ter ainda mais força para o 6º Congresso Nacional. Para eu não ficar falando muito, nosso objetivo aqui é mais ouvir novamente as propostas, eu vou fazer um resumo de 5 minutos, saudando inicialmente também o nosso presidente licenciado Carlos Lupe, presidente em exercício André Figueiredo, uma saudação especial a esse companheiro Maneca, que é a pessoa que realmente inspira o nosso trabalho de dedicação, no caso dele, né, ao trabalhismo, e no nosso caso, a todos aqui, à educação e à cultura, aos movimentos do partido. Relembrar aos companheiros que, por enquanto, essa programação está mantida. Dia 23, credenciamento. Dia 24, os grupos de trabalho. E dia 25, a plenária, né?
Está disponível no site da Fundação Leonel Brizola e no site do partido o regimento interno do Congresso, que é o documento que vai basear o nosso trabalho lá, por internet ou presencial, e também o regulamento interno dos grupos de trabalho. Dizer que, reforçar o que a professora Alda já disse, esse trabalho todo dos temas sugeridos, das propostas, dos projetos, que vão ser sintetizados numa tese, é uma construção coletiva, iniciada pela professora Alda, pelo pessoal do Amapá também, mas era outro formato, e também com muita força e dedicação da professora Maria Amélia, que foi trabalhando a visão da educação integral, de tempo integral, através do nosso maior projeto, que foi o projeto do CIEPS, realizado pelo governador Leonel Brizola e pelo secretário Darcy Ribeiro. Eles, já naquela época, tinham uma compreensão muito avançada e, infelizmente, isso ainda ficou restrito, ficou um pouco preso àquele momento histórico lá no estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma proposta muito audaciosa, uma proposta de vanguarda, que poderá ser apresentada e, eventualmente, aprovada lá no Congresso. Só para dizer que eu fiz um registro das manifestações do dia 6 de maio, na nossa reunião anterior, né? As manifestações estão anotadas do nosso companheiro Caco Coelho, do Ricardo Justo, lá de Salvador, na Bahia, do Eduardo, de Brasília, da Elbia, que é excelente professora lá do Rio de Janeiro, da Jovita, nossa companheira lá de Brasília, da Zulmira, de Brasília também, da Adriana, de São Paulo, do Rogério Rocha, do André Manzaro, do Isacir, de Curitiba, do professor Racier, lá de Brasília, do professor Pablo, do Rio de Janeiro, do professor Fabrício, de Uberaba, e do professor Rogério, também lá do Maranhão, e do Jonathan, que é o nosso vereador lá em Niterói, no Rio de Janeiro. E para concluir, já falei 3 minutos, para concluir, dizer que toda essa discussão, gente, é fruto de um processo histórico, né? A gente tem um fio condutor lá em 1930, quando o trabalhismo criou o Ministério da Educação, que até então, há menos de 100 anos atrás, o Brasil ainda não tinha criado um ministério responsável por educar o povo brasileiro, que isso passa também nos 7 legados, pela grande construção de estabelecimentos de educação. Nosso amigo Caco está fazendo essa pesquisa para verificar se o número é mais ou menos esse mesmo, ou quanto seria. A gente sabe que não são escolas que eram brizoletas, mas o número que a gente tem acesso é em torno de 6.000 estabelecimentos, 6.300 estabelecimentos de ensino a confirmar. Isso é um legado que nunca mais vai ser apagado, porque se não for 6.000, for um pouco menos, ninguém construiu tanto acesso, o direito de aprender e o direito à educação na história, acho que do mundo, né? Do Brasil, com certeza. Passa também pelo projeto civilizatório do CIEPS, por todas as declarações em vídeo e documentadas do professor Darcy Ribeiro, as escolas de tempo integral, escolas de rico para os mais pobres. Passa pelo 4º legado, que é o capítulo da Constituição Federal, que trata de educação e que lá já haviam princípios trabalhistas, porque os deputados constituintes do PDT trabalharam nesse documento. Depois, o 5º legado, que foi a LDB, relatada pelo senador do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro, que traz todos os princípios da educação brasileira, institui a Política Nacional de Educação no Brasil. Tivemos o 6º legado, quando o PDT teve coragem de ter uma campanha presidencial com uma única proposta, que era a educação pública de máxima qualidade para todos os brasileiros, movimento que ficou conhecido na época como Educação Já. E o último legado nosso, mais recente, que está em plena vigência, para aqueles que não acreditam que educação não dá voto, que são os resultados há 20 anos de uma administração trabalhista na cidade de Sobral, no Ceará. Então, dentro desse contexto, eu vou pedir para que todos os amigos que queiram fazer uso da palavra, a gente tem tentado fazer em 3 minutos,
estendendo até 5 minutos, para que ninguém monopolize e para que todos tenham direito de se manifestar. Eu vou tomando nota aqui das ideias, das propostas, das sugestões e de tudo aquilo que o pessoal quiser apresentar. André, eu posso ir anotando. O primeiro que eu vi foi o Caco, agora eu vou ver quem mais. O Caco é um que levantou a mão, foi um dos primeiros. Aí, Alda, se você tiver a sequência, ajuda Tá, muito. eu vou colocando. Começa com o Caco, eu já vou vendo os outros. À vontade, companheiro Caco. Boa noite, uma saudação, primeiro à professora Alda, nossa comandante do processo da educação dentro do partido, todos os demais, em especial aos gaúchos que estamos vivendo uma coisa absolutamente inacreditável aqui no Sul, que a falta de educação contribuiu em muito para nós chegarmos na situação em que nós estamos. Eu pedi para falar justo na sequência da professora Alda por uma proximidade, uma similitude de ideias. Eu vou chamar essa fala de Estrada Iluminada, professora Alda. Os livros da professora Ceci Cordeiro Toffer, que foram implementados nas brisoletas. Essa estrada é uma estrada de trilhos, de trem. Esses trilhos, assim como a professora Alda falou, um deles é a educação e o outro é a cultura. Esse trem não caminha sem um ou sem outro. Curiosamente, esse trem, essa estrada de trem tem origem lá numa observação feita nos Estados Unidos, quando o Anísio teve a oportunidade de conviver com John Dewey, e percebeu que a educação era agregada de outros fatores, que não apenas a educação. A educação, por mais libertária que seja, ela atua dentro de um campo condicionante. E o Anísio se agarra, então, nessa ideia da amplitude da educação, somando a isso a arte, os jogos, os esportes, e vai ter uma experiência absolutamente fantástica da Escola Parque, na Bahia, que depois os CIEPs vão ser filhos desta ideia da Escola Parque. Um amplo ginásio, a convivência com o ambiente, permeado, um dos fatores, né, os leitõezinhos que o Brizola dizia, né, de 5 refeições, eu estive visitando, e eu até sugiro que seja colocado, André, junto aos 500 CIEPs, os 92 CIEPs feitos pelo governador Alceu Colares aqui no Rio Grande do Sul, que ainda hoje permanece. Outro dia eu entrei, professora Alda, num dessas escolas integrais, professor Burman, entrei aqui na escola Neuza Brizola, e eu estou vendo um movimento diferenciado, e eu perguntei para uma das atendentes, eu digo, quantas refeições são? 5, eu digo, é CIEP. Tá? No exato momento em que... E aí essa escola, era uma obra de arte, todas as paredes com arte desenvolvida pelos alunos. Depois, esse Anísio vai criar a Universidade do Distrito Federal. A Universidade do Distrito Federal é um insight do que depois, aquilo que o Darcy vai dizer como tendo sido a coisa mais importante que a ditadura desfez, que foram os centros de pesquisa e orientação educacional. E isso talvez tenha sido filho, professora Alda, dos nossos CPOEs daqui. A professora Ceci Cordeiro Toffer teve com o Anísio 1 ano antes, como representante do CPOE, levando para ele a ideia do Centro de Pesquisa e Orientação Educacional, que aqui encontrou o Rio Grande do Sul com menos de 500 mil alfabetizados e entrega, 20 anos depois, com mais de 1,5 milhão de alfabetizados no Rio Grande do Sul. Pois muito bem, este primeiro grande, a Universidade do Distrito Federal unia como professores o Villa Lobos, Cândido Portinari,
para unir, que é essa a ideia, de unir a cultura, o melhor que há da cultura, o completo da cultura, o movimento da cultura dos artistas, colocar par e passo esses trilhos, que permitem dar a habilidade, esta é a palavrinha mágica, habilidade. Só se alcança esta habilidade através do instrumento sensibilizador da arte. A educação dá o conhecimento e a arte dá o transpor o limite. Então, isto está no conceito original do que o trabalhismo entende. Por educação integral está a educação e a arte, a educação e a cultura, como quiserem nomear, mas faz parte do conceito original do trabalhismo, como o trabalhismo entende a educação. Também foi assim no CIEPS do Rio de Janeiro. Todos eles eram por artistas da região que iam para dentro. Eu tive a oportunidade de sensibilizar lá numa favela para convencê-los da onde deveria ser instalado o CIEPS, e o CIEPS seria instalado no campo, onde o movimento lá, o bicho, usava para jogar futebol no fim de semana. E eu expliquei que vocês vão poder jogar futebol dentro do CIEP, então pode construir. Este permear, este entender a volta, isso é um aspecto sensibilizador. Esse aspecto sensibilizador surge desta parceria da arte com a educação. Bom, isso então, já no encaminhamento, perdendo se eu já me passei no tempo, mas no encaminhamento eu queria fazer então um encaminhamento, o primeiro encaminhamento, que é esse, vincular não apenas nominalmente, mas vincular nominalmente o processo de educação integral às artes. Outra coisa que eu gostaria de ir endossando a tua fala, querido André, é que este GT deve levar como proposta ao Congresso Nacional evocar o papel nacional de implementação do CIEPS de educação integral. Nós devemos de reivindicar para nós, trabalhismo, que nós é que desenvolvemos isso, nós é que defendemos isso. Lamento profundamente, mas já são 5 anos do governo do PT, onde nenhuma única escola foi erguida, nenhuma única escola integral foi erguida, e se percorrer os governos estaduais, os aqui do Sul, eu também posso afirmar, nem do governo do Olívio, nem do governo do Tarso Dutra, nenhuma escola de ensino integral. Portanto, nós temos que reivindicar, tirando como uma base desse Congresso Nacional, esse pertencimento ao trabalhismo de implementar as escolas em turno integral. E aí apenas uma outra coisa aí absolutamente polêmica, mas que eu gostaria de colocar também na finaleira. O novo ensino médio tem 200.000 problemas, mas ele tem uma virtude, que aumenta o tempo de aula das crianças. Então, nós devemos de fazer as observações, devemos de fazer as críticas, mas nós devemos de ressalvar sempre que o tempo ali está aumentado e não cair, às vezes, numa casca de banana que é posta, sobretudo pelos professores universitários que esquecem que a educação aumentou de tempo. Então, era essa a minha fala, peço perdão pela paixão e pelo tempo que eu levei aqui. Muito obrigado. O segundo inscrito é o Flávio Lobo. Flávio, por favor. Pessoal, temos mais algum microfone aberto? Acho que o do Roberto, por favor. Está dando interferência. Amigo Roberto, por favor, queira desligar o microfone. Ou se o pessoal da Fundação consegue desligar o microfone do companheiro Roberto, o professor Flávio já pode falar. Continua ligado. Vou ver se eu consigo aqui, Alda. Estou tentando desligar. Consegui. Professor Flávio, por favor.
Tem que ligar o microfone, Flávio, por Professor favor. Flávio, seu microfone ainda está desligado. Obrigado. Oi, agora. Ok. Bom, meu nome é Flávio, eu resido na cidade de Alexandria, no estado do Rio Grande do Norte, né? Sou graduado em Pedagogia, graduado também em Matemática pela UFESA. Eu gostaria de, em primeiro lugar, me solidarizar aí com toda a comunidade gaúcha, né? Pelas mudanças climáticas que têm afetado duramente o estado, têm castigado duramente o estado. Estou vendo que o meu amigo Lauri se encontra aqui, um militante, um companheiro de muito tempo, na luta da causa pedetista, certo? Fico muito feliz em poder revê-los, em ver que, apesar da catástrofe, nós ainda temos companheiros que estão em segurança, estão bem, né? E eu gostaria de iniciar minha fala dando uma visão, uma panorâmica da educação do que a gente vê de dentro do município para a federação. Né? Então, eu já atuei aqui como secretário de Educação, já atuei também no campo da cultura, fui secretário de Cultura aqui no município e fui secretário também de Assistência Social, né? Nesses períodos que ocupei cargos públicos aqui na minha cidade. Então, é o seguinte, eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte, que a educação, vou pegar duas falas aqui. Primeiro, a de Leonel de Moura Brizola, nosso grande líder, que diz: educação não é despesa, educação é investimento. Fala 1, pontuação 1. 2, a forma visionária com que Leonel Brizola e com que Darcy Ribeiro, na década de 70, visualizaram muito além, muito à frente, com a criação dos CIEPs. Os CIEPs, que para mim é um modelo de educação que se deveria ter no país. Primeiro porque os CIEPs não são escolas em tempo integral, são escolas de tempo integral, planejadas e pensadas dentro de uma política pública intersetorial que deve existir. A intersetorialidade entre as políticas públicas, educação, saúde, assistência social e cultura, é primordial para você formar um cidadão hoje. Certo? Então, a gente está tendo dificuldade, quando se fala em inclusão dentro da educação. Veja só, a gente está em pleno século XXI e a gente tem alunos matriculados com deficiência e a gente está tendo dificuldade em incluir esses alunos dentro da sala de aula, dentro da educação. Por quê? Porque falta uma rede protetiva, falta um ensino integrado, falta políticas públicas intersetoriais conectadas uma com a outra. Então, quem reunia isso eram os CIEPs. Os CIEPs é que tinham o desenho dessa formação do cidadão. Então, está aí também minha admiração, reforço o que os colegas disseram com relação aos CIEPs. Vou pegar uma fala, na reunião passada eu não consegui falar, de Pablo, companheiro Pablo, que não sei se está por aqui, certo? Que defende, dentro da sua linha de raciocínio, ele defendeu a federalização do ensino com as implementações dos CIEPs. Então, como é que eu vejo a problemática da educação? Primeiro, eu vejo a problemática da educação como erro de... Vou usar até uma frase que sempre o nosso companheiro Ciro usa. É um erro de projeto. Nós não temos um projeto de educação. O governo federal não sabe onde é que quer chegar. Ele não tem um projeto. É um erro de projeto. E dentro desse erro de projeto, você começa a falhar na valorização dos profissionais. Você não tem meta, porque você não sabe onde é que você quer chegar, você não avalia desempenho, você não fiscaliza o recurso público que é enviado para os entes federados, estados e municípios, certo? Você não tem essa fiscalização, você não sabe se o município está entrando com a contrapartida dele em relação ao que ele tem que gastar, que é até um percentual, até 25%, a União faz a parte dela, o município também tem que fazer, então a gente tem que criar um mecanismo para fiscalizar isso aí, certo? Então, ao meu ver, a educação passa por um grande equívoco conjuntural. A professora Alda deve conhecer, melhor do que eu até, a questão da LDB. Quando Darcy imaginou a LDB, ela imaginou lá num dos seus artigos, que eu não lembro agora, certo?
com relação à questão das competências do ensino. Então, a gente não conseguiu, durante esses anos todos, estabelecer uma simetria entre os entes federados. Esse pacto federativo precisa ser rediscutido. Daí, onde eu coloco só um adendo na fala do professor Pablo, certo? Na questão da gente tentar criar uma linha de transição. Como seria essa linha de transição? Com um projeto a curto, médio e a longo prazo. Pelo seguinte, se a gente não conseguiu atingir a simetria entre os entes federados, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é discutir esse pacto federativo pela educação brasileira, em torno de um projeto. Então isso passaria, primeiro, pela rever as questões conjunturais, questão de estrutura física de escola, monitoramento, meta, avaliação, valorização do profissional, capacitação, certo? E recursos didáticos pedagógicos. Esse, para mim, está o gargalo da educação. E o Pacto Federativo é um gargalo, por quê? Porque a competência da educação, você não tem uma simetria a nível nacional. Então, o governo do Ceará faz uma coisa, o governo da Paraíba está fazendo outra, e o do Rio Grande do Norte está fazendo outra. Nós temos uma simetria que passa pelo seguinte: as competências da LB orientava que a União era responsável pelo ensino superior, que o Estado seria responsável pelo ensino médio, e que os municípios ficariam com o ensino fundamental. E isso sequer, essa simetria sequer foi estabelecida. A gente tem um governo do Estado do Rio Grande do Norte aqui que continua investindo no ensino fundamental, quando, na verdade, a LDB sabe que a competência não é dele, é dos municípios. Nós temos o vizinho Estado da Paraíba aqui, que não tem mais nenhum concurso público no ensino fundamental. Ele está voltado para o ensino médio. Então, nós temos um conflito muito grande entre o que a LDB orienta e a conjuntura, a falta total de simetria, em primeiro lugar, entre as competências, União, Estado e município. Então, cada qual está fazendo o seu. Um faz de um jeito, outro faz de outro, e a educação não acontece. Porque falta projeto, falta monitoramento, falta acompanhamento, falta sintonia entre os entes federados. Isso é um problema gravíssimo. Então, daí, o que eu defendo? Essa linha de transição. Primeiro, vamos estabelecer, vamos equacionar, vamos estabelecer essa simetria. Como? Revendo a parte estrutural, a parte normativa. Então, cabe à União aqui, você vai ficar aqui com... A gente vai ter um tempo aqui, um projeto, e a gente vai ter um médio, um curto, médio e longo prazo, para a gente fazer uma transição. O que seria uma linha de transição? A federalização, com a implementação do ICIEPS. Que o ICIEPS é o modelo de educação a ser seguido. Então, para isso, a gente teria que fazer essa simetria. Então, vamos aqui. Eu vejo aqui o Estado do Rio Grande do Norte, o governador passado aqui, teve um problema, gerou uma polêmica, porque ele queria entregar a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte à União. E deu uma polêmica toda, porque ele, da maneira que ele queria entregar não é a discussão. Ele deveria ter proposto a discussão nacional. Por quê? Porque a universidade, hoje, ela traz problemas para as finanças do Estado. Mas aí ele deveria ter promovido uma discussão nacional. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos promover um encontro com o presidente e os governadores para a gente discutir, olha, vamos pelo menos tentar uma simetria dentro da LB, você sem prejuízo, sem retroceder para prejudicar nenhum funcionário, você fica aqui com a União, as universidades, eu vou cuidar do ensino médio e o município cuida do ensino fundamental. Então, onde é que eu estou querendo chegar? A gente não conseguiu nessa simetria. Então, a minha proposta seria sintonizar isso aí, a médio, a curto e a médio prazo, para depois, eu concordo com o companheiro Pablo, fazer essa transição, essa migração desse ensino para a federalização com a implementação do ICIEPS, que para mim é show de bola. E pegando uma dica no Caco, o cartão de visita de um país é educação e cultura. Esse é o cartão de visita. Então, você olha para a França, cultura, educação. Então, esse é o cartão de visita que nós devemos apresentar ao nosso país aí fora.
com cultura e educação. E vamos tentar sensibilizar esse governo, né? Eu acho, dentro de um conflito distributivo que a gente tem muito grande, inclusive isso acontece também, professor Alda, me desculpe me alongar no tempo, que é muita informação, tentei participar da outra vez, não consegui. A gente tem também nos municípios um conflito distributivo, da mesma forma que está lá na União, no orçamento da União. Qual é? As prefeituras, elas têm, algumas dos 5 mil e tantos municípios do país, elas têm previdência própria. E essa previdência própria, na maioria dos municípios, que são uma discussão para ser feita a nível nacional, certo? Provocada pelos municípios, para um governo que tem plano, que tem projeto, que escuta, e quer ver a coisa acontecer, que realmente quer mudar para mudar, não é só chegar e não mudar, que subtrai dinheiro da educação para corrigir essa distorção desse conflito distributivo provocado pela arrecadação e não manutenção do fundo com o dinheiro arrecadado. Então, esse dinheiro ainda é subtraído da educação pelos municípios, para resolver esse problema de uma previdência própria. E não deu certo porque não foi arrecadado, não tem um fundo, mexeram, certo? E aí isso acaba prejudicando também os investimentos da educação, que já são poucos, mas são mal gerenciados também. Então, essas discussões precisam vir à tona, essa problemática precisa vir à tona, ser corrigido isso aí, sintonizar, monitorar, acompanhar, fiscalizar. O governo deveria ter um órgão de fiscalização para acompanhar a fiscalização e a aplicação desses recursos, para aí sim a gente chegar a um alinhamento federativo e aí sim partir para a linha de transição, que eu concordo com o Pablo, professor Pablo, sou perfeitamente, os CIEPs é o modelo de educação a ser seguido. Porque é uma escola humana, de tempo integral, não é uma escola em tempo integral, que é o que estão tentando aplicar hoje no Brasil. Alongando as horas, mas as escolas sem estrutura física nenhuma, sem promover esporte, sem promover arte, certo? E aí fica muito difícil você conseguir fazer com que aquele aluno sinta-se ambientizado dentro daquela estrutura física, que precisa também, toda ela, ser revista. Essa é a realidade, certo? Então, eu falei muito, é a minha contribuição inicial. À medida que eu for lembrando, eu vou me escrevendo aqui e vou retornando ao debate. Espero ter contribuído aí com os nobres colegas. Um abraço a todos. Obrigada, Flávio. Eduardo William. Boa noite, estou conseguindo ouvir? Consegue ouvir? Tem um pouquinho de barulho no fundo, Eduardo. Não estou vendo nenhum outro microfone aberto. Seu microfone está, ok? Eu acho que está... Talvez seja Está na com fone de internet. ouvido, acho que é por isso. Vamos tentar, Eduardo. Poxa. Tá. Não, então, porque eu estou pelo 3G. Achei até que eu não ia conseguir visualizar. Então, o que acontece? Boa noite, tá? Eu sou Eduardo, eu sou aqui do Rio de Janeiro. E eu vim aqui só para dar minha contribuição, minha visão, né? Sobre a questão da educação, que é um tema bem complexo, tá? Então, o que acontece? Atualmente eu trabalho na escola aqui do Rio de Janeiro. Eu sou um funcionário contratado, tá? Assim como eu, aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, professores, merendeira, todo mundo que eles podem, em vez de fazer concurso, eles estão fazendo essa modalidade. E assim, como o PDT é um partido trabalhista, eu, na minha visão, tá, eu acredito que isso deveria ser um tema central hoje, o PDT deveria se opor. Porque começou em São Paulo, né, veio para o Rio de Janeiro, e a tendência é esse movimento se espalhar para o resto do Brasil. E eu acredito que assim, o servidor, ele é a base de tudo. O professor, né, a valorização que a gente fala, a gente deve defender nesse sentido, de ter um professor concursado, não nessa modalidade que ele fica 6 meses, no máximo mais 3 meses que é prorrogado, e depois ele vai embora. Nesse período de recesso escolar, por exemplo, quem é estatutário, ele vai receber, nós não. Nós não vamos receber. Vamos receber meio salário, entende? 14º, por exemplo, os estatutários vão receber, eles também vão receber.
Então, assim, você tem dois tipos de trabalhador. Um tem todos os direitos e outro está sendo precarizado. Aqui no meu estado do Rio de Janeiro, inclusive o governo do estado já criou agora recentemente para contratar 15 mil professores dessa modalidade. Assim, não tem mais concurso público e a tendência, então, logicamente, é só piorar as condições de trabalho e até mesmo da educação, sabe? Essa seria a minha visão, que eu acredito que deveria ser trabalho com o máximo de importância nesse momento de PT se posicionar contra isso. Conseguiram me ouvir? Um pouco. Você é contratado, Eduardo? É contrato. Isso, contrato temporário. Ultimamente aqui tem Tá, sido eu me só inscrevi, depois eu vou esclarecer um pouco sobre isso. Tá? certo. Dar uma contribuição sobre isso. Obrigado. O Marcos de Paulo. Não sei se eu disse. De Paula. Marcos Isso, de Paulo, olá, gente linda. E aí, professor, boa noite. Eu estou aqui em Itaquaquecetuba, São Paulo, sou neuropsicólogo, biomédico e tenho atuado junto com o projeto Neuropapo na escola. Tenho acompanhado aqui em São Paulo as questões da educação e essa precarização do qual o Eduardo vem citando aí, de várias classificações de professores. O meu cuidado, o meu olhar está sendo em duas vias, que trazer aqui para os nossos companheiros que o ambiente escolar é lugar de trabalho e da construção do trabalhador. Então, a gente precisa pensar nessas duas vias. Primeiro, o cuidado com o trabalhador dentro da escola, porque ele também sofre violência, e é um ambiente também que tem os acidentes de trabalho, né, tem os acidentes, as mortes até, dentro do ambiente escolar. Segundo, a gente também tem um adoecimento muito grande das crianças e o sofrimento dos pais quando se trata do fator aí que o colega anterior falou, da inclusão, onde a gente não consegue perceber isso na prática. Há uma teoria, há um processo teórico, há diversos eventos, todo ano existe, mas na prática a gente não consegue ver isso. Em consultório particular, eu recebo muita demanda para avaliação neuropsicológica. A gente tem um grande crescimento nesses últimos anos, nesse último período pós-pandemia, no período da pandemia, o aumento de crianças com TDAH. Isso, dentro da saúde, a gente tem um fato histórico, em diversas pandemias anteriores, acontecimentos de adoecimento mental, e principalmente na fase educacional. Então, pós-pandemia, nesse período, a gente viu que a educação precisou fazer uma mudança. E quando eu ouvi os meus colegas que antecederam a minha fala, eu, como pré-candidato a vereador, que eu estou muito feliz de estar como pedetista, e nessa bandeira da luta pela educação integral, porque eu acredito que precisa fazer essa integração das políticas públicas, e que eu defendo a saúde na escola. Eu defendo o assistente social na escola, o psicólogo na escola. Então, esse modelo que foi esquecido e que foi abandonado, na verdade, pelos os nossos gestores, eles precisam ser resgatados. Na minha cidade, por exemplo, eu tenho um CAIC aqui, que é o Centro de Integração do Adolescente. Eu fui visitar, ele foi desconfigurado. A busca de integrar a educação infantil, o cuidado com a criança, lá estava um posto de saúde, né? Mas não tem um pediatra, não tem a equipe multidisciplinar para apoiar a essas famílias dessa região. Então, assim, a gente precisa trazer isso. Eu estou muito feliz eu sou do grupo da saúde, então eu vim participar desse grupo aqui, desse GT,
que eu não me inscrevi, mas eu falei, não, eu tenho que estar nesse grupo, porque a minha defesa lá é para trazer também essa integração da assistência social e da saúde na educação. Porque a gente precisa trazer essa linha da seguridade social junto à educação, porque a gente tem o tripé da seguridade, apenas a previdência, saúde e assistência social. Mas eu acredito que a educação deveria estar nesse grupo também, porque é a partir deste que a gente constrói uma sociedade, né? Os nossos teóricos aí vêm trazendo isso. Isso é ciência, educação é ciência, então a gente não pode tampar os nossos olhos para essas questões. Precisamos trazer a luz para os nossos governantes, e eu, como pretendendo ser legislador do meu município, essa é uma bandeira, e preciso de vocês, colegas e companheiros. Estou aqui junto para ouvi-lo e atentamente trazer a realidade para o nosso município. Muito obrigado. Perfeito. Perfeito. Depois, acho que o André pode falar um pouco sobre esse assunto, né, André? Mas eu quero só rapidamente fazer uma parte aqui em relação ao que o Marcos, né, antes de mim, né? Marcos de Paula. Não, o Eduardo, desculpa. O Marcos foi o colega agora. O Eduardo fala que ele é funcionário contratado, né? Se eu entendi bem. Funcionário contratado e está em situação precária também. Então, eu quero falar, primeiro, dois enfoques só. Primeiro, que quando se criou esse movimento aqui no Rio Grande do Sul, que foi um dos precursores, primeiro foi o Amapá, depois o Rio Grande do Sul, né, que fez nesse formato aqui, foi uma exigência do nosso grupo, do MTPE, estadual aqui do Rio Grande do Sul, que se falasse sempre na questão de funcionários de escola e professores, porque foi pedido para que eu criasse um movimento de professores. Eu disse, eu aceito o desafio, mas eu quero criar um movimento de educadores, porque eu entendo que todo o sistema, né, que funciona dentro de uma escola, ele só funciona bem se houver a participação dos funcionários de todas as equipes, de toda a área dentro da escola, desde a merendeira, a moça que limpa a escola, a secretária, a monitora que cuida dos corredores, né? Todo funcionário deve trabalhar em equipe com a direção da escola e com a comunidade escolar. Só assim nós vamos ter uma educação de qualidade. Por isso que aqui no Rio Grande do Sul a gente lutou muito sempre por um plano de carreira também para os funcionários de escola. Então, quando em educação algum de nós, do MTPE, vai falar sobre os companheiros que são do MTPE, a gente nunca se dirige a professores, a gente se dirige aos educadores, porque para nós, os funcionários também educam. E eu posso provar isso, porque eu fui diretora de escola por 3 mandatos. Toda vez que tinha um problema, ou de gravidez na adolescência, ou de problemas familiares, ou drogas, o primeiro profissional que o aluno, principalmente os adolescentes, procuram, ou é a tia da merenda, ou é a moça que limpa a escola, ou é a monitora, ou a secretária, eles procuram sempre o funcionário. Sempre. Isso aí podem observar que vocês vão ver. Então, a funcionária sempre trazia para nós, professora, vê tal aluno de tal turma que ele está com problema, tem que chamar no SOI, que é o Serviço de Orientação ao Educando, né? Então, Pablo, muito pertinente a tua fala, vem muito de encontro com aquilo que o MTPE busca também, que é essa integração, né, entre funcionário, e vou te dizer mais, aqui no Rio Grande do Sul, com esse governo neoliberal que nós temos, do Eduardo Leite, ele procurou aumentar muito o número de contratos emergenciais, porque o contrato precário, emergencial, ele não dá estabilidade, ele não dá direitos, ele pode ser, a qualquer momento, ele simplesmente exonera aquela criatura, aquele professor, né?
E o professor que tem concurso, que está no plano de carreira, ele já tem, o Eduardo Leite já tem mais problema para exonerar. Então, o que ele fez? Ele foi substituindo gradativamente professores e funcionários de escola por contratos emergenciais. Que aí, o que ele fez? De mansinho, como quem não quer nada, ele destruiu o nosso plano de carreira. Isso aí é uma tática, isso aí é pensado, é um projeto para desmontar a educação. Era isso por enquanto, tá, pessoal? Não sei se pude colaborar, mas, André, é exatamente o que ele falou. Precarização através de contratos emergenciais. Inclusive, Alda, foi noticiado recentemente o número de professores não concursados, pela primeira vez no Brasil, somando tudo, é menor do que o número de contratados por sistema precário. Sim. Porque eles têm mesmo um projeto de desmontar e de destruir a educação pública. Como dizia Darcy, o projeto de desmonte da educação não é por acaso, ele é um projeto. Ele é um projeto e é pensado. É isso aí. O próximo agora é a próxima, a Joana Dark, e depois o Jonathan, dos Anjos. Joana Dark, está escrita. Joana, seu microfone e sua câmera estão desligados ainda. Bom, se ela não está, a gente pode passar para o Jonathan. Ah, ela está aí. Entrou. Precisa abrir o microfone, querida. O microfone está fechado ainda, Joana. Consegue abrir, amiga? Não consegue? Então vamos fazer o seguinte, mantenha a sua mão levantada, a gente passa para o Eduardo, para o Jonathan, e depois, se for o caso, à o vontade. Eduardo já falou, né? O Eduardo já falou. Agora é o Jonathan. Olá, boa noite. Consegue me ouvir bem? Boa noite, Alda. Boa noite, André. Boa noite, companheiros e companheiras trabalhistas do nosso PDT. Uma saudação muito especial aqui ao nosso presidente licenciado, ministro Carlos Lupe, ao presidente André, ao querido Manuel, que nos lidera aí também na construção coletiva desse trabalho da Fundação de formação, de aprendizado, de escuta contínua dos militantes, dos filiados e daqueles que no dia a dia constroem esse partido com tanto orgulho, com muito trabalho, de uma entrega muito profunda. Mais uma vez, André, eu quero me somar aqui aos companheiros nessa noite em que a gente vem debater, Alda, a educação, e fico muito feliz pela oportunidade, sobretudo por entender a importância que é chegarmos ao Congresso Nacional alinhados, aproximados ou minimamente conectados com a temática que nós escolhemos debater, que foi educação, né, diante de temas tão potentes e importantes que o PDT sinaliza para a gente, nós aqui nos conectamos a nível nacional, priorizamos o debate da educação. E aqui nesse recorte nós temos a educação pública e a educação pública integral e de qualidade como prioridade, sobretudo por sermos do partido e da ideologia política partidária que liderou a implementação, a criação e os bons resultados do projeto político de educação pública implementado por Brizola e, consecutivamente, por Darcy, aqui no estado do Rio de Janeiro, de modo muito especial. Eu sou vereador hoje do PDT na cidade de Niterói, que muito me orgulha, porque, como eu dizia na outra reunião, eu sou fruto do Centro Integrado de Educação Pública, o CIEP, fui aluno do CIEP, no meu ensino fundamental, na minha infância, o CIEP que está aqui a mais de 1 quilômetro da minha casa, e lá eu pude, ao mesmo tempo que ter os meus direitos garantidos enquanto criança, enquanto cidadão, também aprender e compreender a importância de um espaço de educação pública completo, integral, e que nos auxilie
não apenas com o aprendizado pedagógico, com o desenvolvimento pedagógico, mas também que fortaleça a nossa garantia enquanto cidadãos, valorizando e potencializando o direito humano, a nossa dignidade plena, a nossa comida na mesa, o nosso direito à alimentação, de crescer saudável, seguro, num ambiente disponível para crianças e adolescentes. E a gente tem, eu dizia no outro encontro, Alda, nós temos um modelo de projeto de educação construído. Nós temos um modelo de um projeto de educação pública pronto e preparado, feito e implementado, colocado em prática e colhendo resultados. Os CIEPs foram exatamente isso. Nós não precisamos inventar, nós não precisamos de um quadro em branco para desenhar ou buscar formas de implementar um projeto de educação pública integral de qualidade que alcance todos e todas. Nós não precisamos disso, nós já temos isso. Isso é o cartão de visita do trabalhismo no Rio Grande do Sul, no estado do Rio de Janeiro, para o Brasil todo, com o governo de Leonel de Moura Brizola, o nosso líder maior, a quem a gente deve honrar aí todas as glórias sempre e honras sempre, a partir do que a gente constrói e compreende como política e como projeto de Estado, e não projeto de governo. Os CIEPs foram projetos e presentes do governo de Brizola, e aí, companheiros e companheiras, permitam a minha intimidade, um termo, né, Alda? Alunos de CIEP nunca chamaram os CIEPs de CIEP, né? Para os alunos de CIEP, os CIEPs sempre foram brizolões, né? A gente sempre chamava o CIEP de brizolão. Então, me permitam, e me desculpem, companheiros, aqueles que não concordam ou te ofendem um pouco isso, mas eu fui aluno do Brizolão com muito orgulho, com muito prazer, né? E lamentei muito, por muito tempo, passar em frente ao Brizolão que eu estudei e vê-lo abandonado. E sabe quando que o Brizolão, que ficou por mais de 10 anos na minha cidade abandonado, foi recuperado? Quando nós voltamos, conseguimos reeleger um prefeito pedetista, que foi o ex-prefeito Rodrigo Neves, para o governo da cidade, que reabriu. Nós temos 6 CIEPs em Niterói. Dos 6 CIEPs que nós temos em Niterói, 5 foram municipalizados e estão reabertos hoje, graças ao esforço e à responsabilidade assumida pelo poder público municipal, pelo governo do ex-prefeito Rodrigo Neves. Trabalhistas como nós, presidente municipal do nosso PDT, disputou a eleição há 2 anos atrás para o governo do Estado e agora vai disputar o retorno dele para a prefeitura para que a gente consiga fazer com que o trabalhismo siga avançando e siga fazendo de Niterói uma cidade governada por governos progressistas, por governos que garantam qualidade de vida ao cidadão e por governos que honre a história do trabalhismo, a história do PDT. Reabrir o CIEP, que eram até então, Alda, equipamentos públicos de educação sobre a responsabilidade do governo do Estado, estavam abandonados, foi um compromisso assumido em campanha e cumprido imediatamente pelo ex-prefeito Rodrigo. Então, hoje a gente tem um outro cenário dos brizolões ocupados, gestados pelo poder público municipal, mas ocupados como espaços ou de educação pública integral ou de garantia de direitos humanos a partir de ações sociais, de atividades de contraturno escolar que acontecem também dentro desse espaço. E aí, companheiro Caco, promovendo novamente aquilo que você muito bem colocou para a gente, a entrega de 5 refeições diárias. Criança precisa estar na escola para ter dignidade plena, mas a gente sabe que a criança na escola também precisa comer, porque a gente tem muita dificuldade, existem muitas famílias que em casa possuem a dificuldade de terem alimentação. É muito importante que a gente faça esse debate, eu estou muito ansioso e, ao mesmo tempo, muito feliz pela oportunidade, para que a gente consiga se encontrar muito em breve e nos aproximarmos nas ideias e nas experiências que nós pudemos, ao longo da nossa caminhada de vida, da nossa caminhada política, da nossa caminhada profissional, conhecer, enxergar e vivenciar. Alda, para poder concluir aqui, deixa eu partilhar mais um pouquinho com vocês. Eu tenho muitas amigas e amigos professores e educadores que foram meus professores no CIEP. Eu hoje sou educador social, sou pedagogo, trabalho em escola aqui na cidade, atuo com crianças e adolescentes no dia a dia, com atividades de contraturno, e a minha alfabetizadora, dentro do CIEP, é minha companheira hoje de trabalho.
A minha educadora do estudo dirigido dentro do CIEP é minha companheira hoje de trabalho. Então, o Brizolão me proporcionou, além de educação, além de dignidade, além de comida no prato, né, além de permitir que meus pais trabalhassem, meu pai pedreiro e minha mãe doméstica, além de permitir que eles pudessem trabalhar enquanto eu ficava no Brizolão de 7h30, 7h40 da manhã até 5, 5h30 da tarde, às vezes até à noite nas sessões de cinema que realizavam, me proporcionou também encontrar profissionais de muita excelência, criar essa relação com eles e me inspirar neles para poder buscar, então, a pedagogia, que foi onde eu consegui me conectar com a sala de aula, com a educação, e a partir dali exercer o meu ofício com muito carinho, com muito amor. Gratidão, companheiros e companheiras. O PDT tem responsabilidade por muitas coisas que já fez nesse país, pelos muitos avanços que já fez nesse país, e eu digo aqui para vocês que o trabalhismo, o governo de Leonel de Moura Brizola, o PDT, esse partido aqui, tem responsabilidade, sobretudo, com a minha vida, com a vida da minha família e pelo caminho que nós trilhamos e nós traçamos até aqui. Vamos à luta, saudando cada uma de vocês aí, deixando um abraço fraterno e de muita solidariedade e força aos companheiros do Sul, tendo a certeza de que nós estamos juntos e caminhamos juntos, solidários e fortes, que esse momento de dor vai passar e nós conseguiremos reerguer cada canto, cada espaço, cada família desse imenso Rio Grande do Sul. Nosso carinho a todos e todas. Um abraço, companheiros, sigamos juntos rumo ao Congresso Nacional, contem comigo. Obrigado pela oportunidade, boa noite. Obrigada, nós que agradecemos, nós gaúchos te agradecemos muito. E André, traz ele para o MTPE Nacional. Olha, faz o convite. Alda, ele precisa, e eu preciso também convidar o professor Flávio do Rio Grande do Norte, que música para a gente ouvi-los falar e ratificar de que essa eloquência toda, esse conhecimento todo começou lá na alfabetização, lá no CIEP, lá no carinhosamente chamado de Brizolão. É uma bênção. Vamos chamar assim, Alda. Então tá, já André, estão todos convidados. CIEP 049, professor Anísio Teixeira. Era o nome. Que lindo. Então, nós temos aqui ainda escritos. Então, o Jonathan falou agora, brilhantemente. Nós temos ainda o Eduardo, outro Eduardo, não é o que falou ainda há pouco. Temos a Joana, não sei se já voltou o áudio dela. O Pablo, o Gabriel Coelho, eu quero aqui ressaltar que ele é aluno da URGS, é o mais jovem candidato a vereador aqui de Porto Alegre, filho do Caco, viu? Já vou avisando, já vou entregando tudo, ele está ali esperando para falar também. Nosso jovem, 18 anos, se não me engano, depois eu não vou entregar a idade dele, ele que vai dizer, tá? Então, gente, vamos ver se a Joana está em condições de falar. Joana? Dá para abrir o microfone? Dá. Boa noite a todos. É um prazer estar participando, primeira vez que eu participo, né, do GT. Eu sou vereadora pelo PDT, em Joaíma, fica no Vale do Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais. Sou pré-candidata a prefeita, a primeira mulher a candidatar na cidade, né, ao cargo de prefeita será eu. E sou professora da educação básica, 24 anos de lecionando. Já fui diretora de escola estadual, sou mestre em gestão e avaliação da educação pública, e gostei muito, sabe, das falas, me identifiquei muito. Inclusive, nós temos aqui em Joaíma uma escola técnica, né, que ela foram 11 escolas que foram construídas. Joaíma é uma das que ficou pronta, mas nunca funcionou. Então, é uma preocupação muito grande a gente percebe, né, eu corroboro com tudo aí que foi falado, principalmente o objetivo que é o desmonte da educação pública, né, a gente assiste a cada dia e são várias formas de ataques, né, como já foi falado aí, a desvalorização, a precarização e em todos os sentidos que a gente observa aí. Então, para mim, eu quero colaborar mesmo com minha fala, agradecendo por estar participando, e vou dar minha sugestão lá no
na escrita, né? Quem sabe eu consiga estar no Congresso, né? Muito obrigada, é isso aí. Nós que agradecemos, seja bem-vinda. Tem agora o Eduardo, que está aguardando um tempinho ali, depois o Pablo e depois o Gabriel. E aí, se tiver a segunda rodada, o Flávio Lobo está inscrito também. Beleza, gente. Boa noite a todos e todas. Queria saudar os meus companheiros do PDT. Falo aqui de Brasília. Sou Eduardo, sou professor substituto do Instituto Federal de Brasília, atualmente em greve. Fui professor da Secretaria de Educação aqui no Distrito Federal durante 6 anos, como temporário. Então, quando o outro Eduardo também falou sobre isso, acho que tem o microfone aberto. Aqui. Opa, obrigado. Me bateu muito a vontade de tentar fazer essa avaliação, da gente entender que muitas vezes a gente fala que a crise na educação é um projeto, mas a gente não diz qual projeto é esse. E é o projeto neoliberal, hiperindividualizante, é o projeto que desresponsabiliza o Estado frente aos desafios sociais, e o desmonte na educação pública tem sido feito de uma maneira extraordinária, né? Em 2020 se tentou até, inclusive, em questão de investimento, né? O teto de gastos está aí, proibindo investimento em educação. O governo atual ainda não discutiu, inclusive referenda com o novo arcabouço, então eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso também. Mas com muita luta, né, algumas companheiras e companheiros lá no Congresso conseguiram, né, estabelecer a ideia do Fundeb e estabelecer um investimento mínimo aí para que essa educação funcione, aí agora é entre aspas, porque quando a gente vê o novo ensino médio, do qual eu pude participar, né, enquanto professor temporário, mas eu vi ser implementado aqui em Brasília, inclusive numa escola modelo, fiz curso de capacitação para essa perspectiva, que em projeto diz que se pretende mais comunitária, mas quando você tem uma escola com 69%, 70% dos professores de contrato temporário, ou seja, professores que não são efetivados, professores que não têm vínculo. E quando a gente fala vínculo, não é só um empregatício, é vínculo social, é vínculo comunitário com a sua escola. Você não consegue estabelecer com os seus alunos, com a comunidade escolar como um todo, né, os pais dos alunos, os servidores da escola como um todo, nenhum vínculo de proximidade. E aí a gente falha numa das nossas missões que a gente tem tanto tentado, né, através do MTPE, aí, com este brilhante projeto, né, que vai ser apresentado, que é estabelecer um vínculo mesmo comunitário de desenvolvimento através da educação desses alunos, desses responsáveis e dessa comunidade, né? E isso só se estabelece quando a gente consegue driblar este projeto de desmonte da educação pública do país, né? Então, quando a gente entender que a educação ela precisa, né? Ela é uma instituição que comporta um projeto de nação, um projeto de Estado, né? E aí o trabalhismo se faz muito presente, porque a gente tem esse projeto desde o início, né? A gente já tinha discussões sobre isso antes, né? Do golpe que foi dado em nós na ditadura militar. A gente tem materialização desse projeto, né? Através de Brizola e de Darcy Ribeiro, enfim. Mas a gente precisa entender que o novo ensino médio hoje, apesar de se dizer, né, que tenta buscar os entendimentos daquela comunidade, né, através das suas disciplinas de itinerários formativos, acaba criando hiperindividualizações, acaba criando, enfim, usando a ideia de capacidade ou de capacitismo nesse sentido, né, de competência, né, para as questões individuais, e não consegue estabelecer uma competência social, né, um olhar onde esse aluno, ou esse educando, ou esse educador, ou esta comunidade, né, educativa, tenha uma percepção da sua importância frente ao desenvolvimento dessa sociedade como um todo, seja em micro espaço, seja em macro espaço. Então, a gente conseguir retomar esse projeto, eu acho que essa iniciativa aqui é maravilhosa para isso, porque a gente está saindo daqui com realmente diretrizes, né, e apontamentos que vão ser encaminhados ao Congresso, que vão ser encaminhados através do nosso partido
né, para a discussão. Então eu acho que, enfim, eu fico muito feliz de ver um grupo tão coeso, tão bacana, tão estudioso, de gente tão competente, tentando entender, né, a educação no nosso país e, para além disso, propor soluções viáveis aí para um projeto de Estado, para um projeto político, né, de convivência e de comunidade. É isso. Obrigado. Amigos, como a Fundação Leonel Brizola faz a gravação e disponibiliza os debates, e como já são 8h20, para a gente não deixar ninguém sem falar, nós vamos tentar controlar um pouquinho mais o tempo, mais firme para 5 minutos, porque senão alguns que ainda não falaram nem vão ter a chance e outros que estão inscritos também não. Então, a partir de agora, a gente vai marcar um tempo um pouquinho mais rígido. Quando eu pedir a palavra ou interromper, é só para garantir a palavra de todos. Tá bom. O Gabriel Coelho? Oi, me escutam? Depois, eu só gostaria de inverter um pouquinho a ordem, Flávio. Posso botar o Marcelo Souza na tua frente? Porque ele não falou nenhuma vez. Tranquilo. Tá. Tranquilo. Então, depois do Gabriel, é o Marcelo, tá bom? Sem problemas. Opa! Bom, primeiramente, boa noite a todos. Fico muito feliz que a gente consiga estar reunindo tanta gente boa do trabalhismo brasileiro nessa noite para fazer um debate tão necessário, que é ter a consciência crítica de que a gente precisa também se atualizar. Com cada congresso, a gente precisa trazer uma nova onda de ideias, uma nova geração de pensamentos para fazer essa questão que é a modernização do trabalhismo, né? É o que a gente mais precisa nesse momento. Saudar especialmente o companheiro André, a companheira Alda, que agradeço muito pelo carinho. Meu nome é Gabriel Coelho, eu sou de Porto Alegre, tenho 18 anos, faço Direito na URGS, e, antes de mais nada, queria fazer uma pequena fala a respeito do adiamento do Congresso, que é uma moção que eu me posiciono absolutamente a favor. Eu estou, ao longo da semana inteira, assim, a partir do primeiro momento em que foi possível, me voluntariando em centros de doação, centros de triagem de alimentos, de roupas, casas e abrigos, e vários casos em que tu pode realmente entender que a situação é ruim e não vai acabar logo, sabe? É uma coisa que a gente está só no início e a enchente, infelizmente, vai piorar nos próximos dias, sabe? A gente ainda tem um bom período pela frente tendo que lidar com essa situação e a gente precisa do maior número de pessoas envolvidas o possível, e não só do Rio Grande do Sul, todos podem ajudar da forma que for possível dentro da sua realidade. E nesse momento, mesmo que fosse possível a mim fazer a viagem ao Congresso do PDT, eu não estaria confortável sabendo que tem gente que precisa da minha ajuda num sentido braçal aqui no Rio Grande do Sul. Então, acho que a gente precisa pensar bastante a respeito disso e fazer o possível para que seja adiado e que todos estejamos juntos nesse momento. Bom, passando agora para a minha proposta e uma questão que eu acho importante de estar no nosso projeto e que eu vou querer que a gente converse um pouco mais a respeito ao longo dos próximos momentos. Eu fui representante de turma no meu colégio por 5 vezes e sou representante hoje na URGS da minha turma, e também fui presidente de Grêmio Estudantil, e eu sempre fiz questão de dizer que o estudante, o professor e o funcionário têm que estar todos juntos para o bem-estar do ecossistema do colégio. Não é só o professor e também não é só o funcionário, seja coordenador pedagógico, administrativo, que tem que mandar no colégio e organizar todas as questões. A ajuda do estudante, num sentido administrativo, também é muito importante. Existem informações que o coordenador não vai conseguir falar para a turma da forma que um aluno vai conseguir falar, sabe? É muito importante que tenha esse reconhecimento de que, dependendo do grupo que tá falando, o entendimento vai ser diferente. Então, é importante que a gente entenda que o estudante também tem que fazer parte do processo administrativo do colégio. Também no CIEPS também tem que estar junto no processo decisório, tem que ser chamado nos momentos de debate, de decisão, de discussão. E isso é uma questão central que todos nós podemos e devemos levar adiante no Congresso e nas próximas discussões. A proposta, de forma um pouco mais concreta, é que a educação tem que provocar um senso de cidadania.
tem que provocar uma emancipação, tem que provocar o pensamento crítico. E a melhor forma que eu entendi, através da minha experiência, principalmente como presidente de Grêmio Estudantil, que te dá uma noção um pouco maior do que é isso de tentear com o diretor, vamos ver quais projetos podem acontecer, que não podem acontecer, eu tentei montar uma matéria no colégio para implementar. Eu tentei montar a matéria de política e cidadania, que a ideia era que fosse realmente uma cadeira, e que tinha um currículo próprio e tudo, e pontos específicos para dissertação, e eu entendo que com as pessoas, evidentemente mais qualificadas que eu, para conseguir montar um plano educacional, seria uma coisa absolutamente obrigatória de ter, entende? Principalmente num centro educacional que seria o nosso CIEP, que deve ter esse senso crítico e essa consciência social de que tem uma matéria que não é sociologia, que não é filosofia, que não é história, que trata da forma com que o estudante tem que aprender a ser líder, o estudante tem que aprender a ser um indivíduo que participa ativamente da sociedade. E a única forma de conseguir isso é através de uma matéria específica, que trabalhe essas competências, que trabalhe oratória, que trabalhe debate, que entenda que para o indivíduo sair do colégio formado, ele tem que entender como é que os 3 poderes do Brasil funcionam, como é que o legislativo municipal funciona, qual que é o papel do indivíduo no momento de se posicionar num debate político, e entender que política não é só aquilo que se faz em ano de eleição. Então, a forma que eu entendi e conversei com muitas outras pessoas na minha trajetória, vendo essa questão, é que precisaria existir uma matéria específica para isso. E eu acho que é uma boa ideia a gente trazer isso no Congresso e ter pessoas qualificadas, que o PDT tem, que podem desenvolver isso de uma forma mais qualificada. Gabriel. Então, é dever do docente... Fala. Gabriel, mil perdões, sempre um prazer te ouvir. Eu vejo a educação do seu pai refletida na sua capacidade, na sua síntese. Estou fazendo um papel muito chato e desagradável de tentar passar a palavra para o próximo, mas, Gabriel, se você puder submeter na plataforma de maneira oficial, as duas coisas que você falou são muito importantes. Gestão democrática com a participação de todos, e este conteúdo para a educação política, para a cidadania, etc., e as outras que você tiver, quero muito te ouvir e quero muito estar perto de você para aprender mais, viu? Orgulho de ti, Gabriel, orgulho de ti. Obrigado, André, obrigado, Aldo. Fico muito feliz. Mas é isso, a fala é essa. Desculpa, pode concluir, desculpa. Não, tá concluído, eu só ia falar isso, que o dever do docente é instigar, e ter uma matéria em que vai ter gente que pode fazer isso, que pode ter isso de desenvolver o senso de cidadania, que é uma coisa que hoje, infelizmente, é muito difícil de tu colocar no colégio, principalmente pela questão de, não pode falar de política no colégio, não pode falar de ideologia, não pode falar de... Lei da Mordaz, odeio essa lei da Mordaz. Gabriel, você vai fazer pedagogia ou licenciatura, pelo amor de Deus, meu amigo. Olha, vem pra cá, cara, você já vai dar essa aula, você já dá. André, é muito bom ouvir aluno. São maravilhosos, são maravilhosos. Eu fico aqui arrepiado só de ouvir e de aprender. Agora você imagina o meu orgulho! Muito bom. A gente que é professor, você chega a arrepiar. Mas olha, Gabriel, vai em frente. Tá? Sou tua fã, viu? Tua fã. E vai ser candidato a vereador ainda, Porto Alegre. Fã número 3, depois do Caco, da Alda, eu sou fã número 3. Então, eu quero pedir desculpas também para o Pablo, nosso querido Pablo. Ele já se inscreveu faz tempo e eu passei na frente dele. Desculpa, Pablo. Tem o Pablo e o Marcelo ainda. Tem o Pablo, depois tem o... Não tem nenhum problema, se o Marcelo quiser falar antes, não tem nenhum problema, Alda. Vocês se entendam, os cavalheiros aí se entendam, então, quem fala primeiro. Vai lá, Marcelo, vai lá. Tá. Boa tarde a todos, obrigado aí, Pablo, por ceder a palavra, e também eu acho que o colega Flávio, que estava participando aí também na sua vez. Alda, obrigado por ter me colocado. É a primeira vez que eu estou participando e me pronunciando. Eu acho que no dia do Encontro Nacional, será meu 3º mêsversário de filiação ao PTT, né? Que eu realmente procurei um partido e achei muito interessante ali as balizas do partido, e eu sou de Brasília, sou servidor público há 20 anos,
Entrei aos 20 anos também no serviço público, né? Hoje eu tenho 40, sou analista de TI de formação e tenho formação em gestão pública. E eu vejo vocês falando dessa questão da educação e me comparando e olhando a minha história. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 6 anos e uma menina de 9. E quando a minha menina de 9 anos estava entrando na escola, eu tentei ensiná-la a ler e a escrever. E vi que mesmo formado com nível superior e pós-graduação, quão difícil é você ensinar uma criança a ler e a escrever. E logo no primeiro ano que ela estava no jardim, ela já saiu sabendo reconhecer as letras, formar as palavras e, inclusive, fazer a leitura. Então, realmente, eu vejo esse papel do educador como uma vocação que realmente tem deixado muito de lado, tem sido ficado muito de lado, porque ele não tem a valorização devida, né? Você vê que muitas pessoas se formam em licenciatura em pedagogia, mas passam a não exercer muitas vezes a profissão, porque ela é tão desvalorizada que ela não vai ali naquele momento querer exercer essa profissão que um dia já foi muito valorizada e as pessoas tinham ou acredito que os que são da área de educação têm orgulho, mas aqueles tinham orgulho de entrar na área de educação. Hoje elas estão fugindo para outras áreas. E eu vejo que das maiores questões é que o ensino, aí eu falo do ensino público, eu fui aluno de escola pública a minha vida toda, e sempre aluno mediano, então tive que, depois com esforços próprios, conseguir aí estudo para passar nos concursos públicos, mas eu vejo que a gente hoje não tem a capacidade de extrair das nossas crianças e adolescentes o seu melhor potencial, várias habilidades em que ela não sabe que ela tem e não se consegue extrair essa habilidade. Eu vejo a minha filha, ela tem uma habilidade natural em desenho, mas que provavelmente só foi possível ter porque ela teve contato com aulas de desenho na escola, e isso foi proporcionado a ela esse momento. Quantos alunos, quantas crianças têm habilidades esportivas e por não ter esse momento de participar de um jogo de vôlei, de um jogo de xadrez, por exemplo, ela não sabe que ela tem aquela habilidade. Então eu vejo que se a gente não conseguir exatamente despertar e desenvolver nas nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, essas suas habilidades, esses seus talentos, a gente não tem um futuro, né? E essa criança, para ela despertar, ela realmente, como foi falado, ela tem que se alimentar. Quantas crianças vão para a escola sem se alimentar, sem tomar um café? O pai e a mãe não têm condição de mandar um lanche adequado para essa criança. Ela não vai conseguir dar o máximo dela. Então, a minha contribuição seria nesse sentido, de realmente que nós conseguíssemos despertar nas nossas crianças e adolescentes o que elas têm de melhor e que fica oculto. Eu vejo a minha filha, hoje ela estuda em escola particular, porque eu não teria condições de colocá-la na escola pública hoje no meu estado, porque eu vejo que não tem a qualidade boa. Infelizmente, deveria ter. Eu sou servidor público, eu vejo isso. E aí, a minha filha tem o material, você vai na escola pública, o aluno de escola pública não tem um material adequado, a professora não consegue dar aquela atenção adequada, a professora quer desenvolver um trabalho, mas ela não tem a infraestrutura necessária. Então, falta essa infraestrutura necessária para que os educadores possam dar um ensino de qualidade para as nossas crianças, e eu vejo um ponto a mais acima, que isso se deve também ao fato, olhando o Congresso Nacional que a gente tem hoje, de que nós temos um quadro político muito ruim. São pessoas que você olha e que são pessoas que deveriam ser bons gestores, é aquela pessoa que você olha e vê que aquela pessoa não sabe nem administrar a própria casa. Ela usa ali o serviço público como uma extensão da casa dela e por isso reflete tão mal as atitudes que ela toma e as decisões que ela toma. Então, eu faço também aqui uma colocação no sentido de que eu vi que o PDT proporciona isso, mas só para reforçar, de que proporcione aos seus filiados, aqueles que querem ser candidatos, exatamente essa capacitação em gerir os recursos públicos, porque aí sim a gente consegue ter uma visão mais ampla do que realmente é necessário para a nossa sociedade. Então eu encerro aqui e agradeço aí a oportunidade de me manifestar. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, Marcelo.
Seja bem-vindo ao nosso grupo. Agora, eu acho que, por justiça, teria que ser o Pablo, que está esperando há um tempão, nosso querido companheiro do Rio de Janeiro, que tem colaborado tanto com o nosso trabalho. E aí fica o Flávio Lobo. Eu não sei se a gente pode encerrar as inscrições depois do Flávio. Da outra vez foi assim, Alda, o pessoal da fundação dá um aviso e a gente já encerra. Tá, então fala o Pablo, e se der tempo, então tá, Flávio, se vocês não encerrarem, seria a última inscrição, então. E aí a gente pode abrir para alguma consideração do André, quem sabe, final, tá? Então vamos lá, Pablo, manda ver. Boa noite para todas, para todos, um prazer enorme. Por justiça também, venho agradecer aqui todos que vieram antes de nós, e nesse grupo aqui, professora Alda, o André, porque além de eu gostar mesmo de vocês, vocês têm essa habilidade no sangue de ouvir, de botar todos para participarem. Dá mais trabalho, é mais difícil, tem que lapidar, mas vocês insistem nesse método que é a democracia numa prática. Sou muito agradecido por isso, especialmente. Não é em todos os lugares, não é em qualquer ponto que a gente consegue ter uma gestão realmente cooperativa. Que saia da competição, que saia de uma ordem de cima para baixo e que as leis sejam feitas no coletivo. Então, dentro dessa lei no coletivo, vou começar pela questão do Sul, professora. Ajudando, fazendo as pontes e com as amizades que nós temos, estávamos conversando e qual o argumento para manter esse congresso sem uma capilaridade em um estado onde nós nascemos, sem ter o Gabriel empolgado, de olho brigando para falar, de olho brilhando assim, sem ter você que está trabalhando e trazendo tudo, não bate na minha cabeça. Então, para isso, só seria assim, olha, temos que fazer porque não tem dinheiro e não vamos conseguir fazer. Então vamos decidir todas que vamos esperar mais um ano. Prefiro esperar mais um ano do que, nesse momento, eu me sentir assim, como que eu vou poder estar à vontade? Estava falando com a Juliana Brizola anteontem, não para de trabalhar. O Carlito está fazendo as coisas que as pessoas nem estão avisando que estão ajudando, todo mundo se envolvendo, e a gente vai estar lá como se não tivesse, para decidir o futuro de 20 anos do nosso partido, de 20 anos do que a gente quer para a educação. Para mim não dá, eu fico emocionado de falar isso. Não dá, prefiro pecar pela espera do que por estar além e não ter, porque é democrático isso, vocês estarem. Vocês são uns entes do seletivo, tem que estar. Pronto. Desculpa, gente, mas eu fico emocionado, porque não tem como. Não consigo aceitar. Questão da cultura, muito importante a gente colocar que nós tínhamos dentro do CIEP não sei se eram animadores culturais, me fugiu o nome, agentes culturais, não sei o nome, e a gente tem que aproveitar para fazer uma interação entre os profissionais que são específicos da educação e os profissionais que são do ambiente escolar, porque muitas vezes um tem mais conhecimento do que o outro em alguma questão. Então, por que não essas professoras serem capacitadas, essas merendeiras, esses porteiros? Eles podem virar, assim, em outro sentido, um outro amparo para os professores. É mão dupla, não tem melhor que o outro. E nesse de melhor que o outro, se fosse para ter melhor que o outro, era para os professores que são melhor pagos, que são os de ensino superior, estarem dando aula na creche. Porque se eu tenho na educação que o período que mais importa, que mais vai ter causa, onde as experiências adversas e boaversas, né, André, são importantíssimas, é ali embaixo. Então, vamos inverter essa prioridade, porque tem alguma coisa errada. A outra é o seguinte, essa questão de uberização, de precarização, já é coisa antiga. E eu não falo nem são adversários, são inimigos mesmo, que são os neoliberais, que é uma roupa bem vestida dos fascistas, que quem combateu fomos nós, junto com companheiros anarquistas, junto com companheiros comunistas, junto com companheiros socialistas, mas o neoliberalismo é ele bonitinho, com aquela coisa bem desenhada, escondidinha ali por trás. Então, somos nós que compramos. E aí a gente tinha, por exemplo, a Rede Globo fazendo uma campanha gigantesca, que era Amigos da Escola. E aí você desqualificava até esses profissionais que estavam de merendeira, profissionais, porque você chamava alguém voluntário, que você não sabia de onde, que não tem nada, e botava dentro da escola. E fazendo o quê? Sem pagar.
Então, é uma coisa que vem antiga, eles vêm só reforçando e temos que denunciar. Amigos da escola, inimigos da educação. A gente fez isso lá na pedagogia da UFRJ naquela época. Fiquei muito feliz de ver tanta integração, de ver um professor, um doutor que trabalha com neurologia. Nós temos que trazer o desenvolvimento da inteligência como uma das prioridades também da nossa tese. Porque a inteligência costuma andar junto, se não há experiências adversas que nos traumatizem, com a moral, com a cooperação, com o gostar do outro. Então, a gente frisar o desenvolvimento da inteligência e a gente está atento, né? Vocês falaram dessa relação no ensino privado. Eu tive uma sorte, né? Minha mãe se mudava toda hora, meu pai foi mudando de vida, então eu estudei escolas públicas, estudei escolas de muito bastião aqui no Rio de Janeiro, Andros, São Vicente, e eu tive uma experiência muito completa com isso. E eu lembro, que o Gabriel está aí, né? Eu fui pedir ao senador, o Flecha Ribeiro, para pedir para abrir uma matéria de artes. E ele não deixou e quis mostrar planilha para me provar que não tinha dinheiro para abrir no Andros uma matéria de artes. Então, para terminar, gente, que eu estou indo, que é muita coisa, já vi que eu passei do tempo, né, André? Tá. Custo por aluno, por isso que está na federalização, André, porque eu fui verificar e o custo por aluno do Pedro II é R$46 mil, e o da SEDUC aqui está 4.800, 5.600. Por isso que a gente tem tanta diferença. E o nosso vereador, só para bater palma para Niterói, está mudando toda a remuneração, está sendo um dos mais atrativos do Rio de Janeiro para professores. Deem uma olhada nos novos concursos. E se a gente puder fazer uma moção, professora Alda, para pedir o movimento, vem pedir para adiar, para esperar, ou pelo menos vocês façam um debate entre vocês e decidam. É uma moção para isso, eu acho importante, tá? Obrigado. Ok, Pablo. Obrigadão, hein? Obrigada. É a pena que tem que parar, né? É tão bom. Alda, tem um pedido emergencial do Caco ainda. Eu tenho aqui o Flávio, que está horas, e o Caco. O meu eu gostaria de desculpa, querido Flávio, mas só para... porque o meu endossa a fala do Pablo, do Gabriel, da Alda. Eu tive oportunidade no GT de Cultura e aqueles outros dezenas de assuntos que foram colocados junto com a cultura. Eu tive ocasião na cultura de nós votarmos pelo adiamento. Éramos mais de 20, apenas uma pessoa se manifestou contrária, mas nós tiramos como recomendação, reivindicação do grupo de cultura, que fosse adiado o Congresso. Então, eu gostaria de endossar o encaminhamento do Pablo, do Gabi e da Alda, que nós tirássemos aqui, por votação ou por aclamação, uma posição do GT de Educação pelo adiamento. Também concordo. Maravilha, Caco. Valeu. E eu ainda quero chegar mais longe ainda. Quero recomendar que a gente insira mais fortemente no nosso projeto, André, a cultura e a saúde, porque aquele médico ali que falou no início super contempla. Eu, quando era criança, e já faz tempo que eu não vou entregar para vocês a minha idade aqui, nós tínhamos médico e dentista. Dentista, gente. Os CEPs tinham, professora Alda, dentista e médico. Dentista. E agora... Dentro do CIEP tinha dentista. E a cultura também, para tratar da criatividade, da beleza, da leveza, porque o nosso aluno está doente, o nosso professor está doente, e a cultura vem amenizada, para ter a dança, o teatro, a pintura, né? Então, isso o aspecto sensibilizador, ele não pode estar separado. Não pode. Então, hoje foi riquíssima essa nossa conversa, e eu acho que temos que rever o nosso projeto e inserir, enriquecer com esses... principalmente com essas duas propostas de hoje. Vamos ver agora quem é o nosso querido Flávio. Alda. Sim, querido. Só para a gente não perder a oportunidade, se você permitir, esse encaminhamento seu, do Caco, do Pablo, de todos, a gente pode fazer uma votação invertida, ou seja, se alguém não concorda com o adiamento, que levante a sua mão. Se todo mundo permanecer como está,
significa que a gente vai fazer um comunicado formal do GT de Educação, solicitando a direção nacional do PDT para que faça o adiamento e reagende, se você concordar, Alda. Concordo. Já pode fazer, depois o Flávio conclui a fala dele. Pode ser agora. Tá, então, as pessoas que estão aqui no grupo, que querem se manifestar pelo adiamento, permaneçam como estão, não precisam fazer nenhum movimento de mão. Se houver algum movimento de mão aqui, a gente conta os votos, mas eu acho que vai ser aprovado por unanimidade, porque é uma questão até de bom senso e de respeito à vida humana. Então, acho que está aprovado por unanimidade, Alda, e na ata e no comunicado que a gente pode fazer pelo MTPE, você pode assinar, e eu também, a gente encaminha de novo para a direção nacional do partido, pedindo, uma vez mais, rogando, implorando, ajoelhando, para que haja um adiamento em respeito a esse acontecimento aí no Sul. Então, venceu por unanimidade a proposta. Está vencida por unanimidade. Se tivermos mais tempo e se a Fundação não nos avisar, a gente pode dar continuidade. Então, o Flávio agora, Flávio Lobo. Eu vou tentar ser bem breve aqui, eu vou tentar fazer minhas considerações em 1 minuto, tendo à vista o avançado horário, certo? Então, Caco, você vê uma boa formação política, uma influência educacional, uma boa base familiar, gera esses frutos aí, e esse seu menino está no canto certo, porque está na casa de um partido que trabalha a formação política também. Será um bom quadro, o PDT oferece um bom quadro aí para o Rio Grande. Assim como a companheira Alda, assim como a companheira Alda e como a companheira Duda, né? Nós temos bons quadros e o PDT está, de certa forma, contribuindo muito com a formação política e oferecendo para a democracia esses quadros qualificadíssimos para que a população faça uma análise, né? Espero que venhamos obter isso. Eu só queria colocar, Gabriel agora tocou num ponto fundamental com relação à questão curricular, né? Foi motivo de discussão nossa na campanha passada aqui, por que é que não se discute mais política nas escolas? Então, a gente está formando cidadãos que estão votando, aptos a votar, mas não sabe em que está votando e qual o projeto do candidato. Ele não sabe nem sequer fazer essa análise, né? Então, eu acho que o currículo também precisa ser revisto, né? Ela precisa ser revista de várias maneiras. Por exemplo, nós tivemos a subtração de aulas das exatas, nós tivemos subtração de aulas de língua portuguesa, consequentemente isso afetou muito a questão da literatura, a questão da produção textual, nós tivemos redução de jornada de carga horária nas áreas humanas, geografia e história, são disciplinas que eu considero importantes curricularmente, certo? Então essa revisão curricular, para mim também cabível no sistema educacional brasileiro, tendo em vista e a inclusão, inclusive, da proposta de Gabriel, que é uma disciplina de formação política, de discutir política, um espaço para discutir política e cidadania. Só pegando um gancho no desmonte neoliberal, a gente tem aqui a precarização, é um assunto já bastante batido aqui, eu só queria dar minha contribuição técnica. A precarização leva uma prática que está acontecendo em todo o Brasil, não é só Rio de Janeiro, São Paulo, não. Aqui no Rio Grande do Norte também a gente tem esse mesmo problema, a terceirização da educação. Isso é um erro gravíssimo, ao meu ver, porque provoca muita rotatividade de professores, de profissionais dentro do ensino, certo? E isso atrapalha muito o desenvolvimento educacional do aluno e até do ambiente escolar. E também a questão da norma técnica, se você é um contratado, muitos dos municípios, muitos dos estados têm a sua previdência própria. Então, aquele funcionário que é contratado sem nenhum amparo legal, vamos dizer assim, trabalhista para ele vai contribuir com o INSS e vai deixar de contribuir com os fundos de pensões estaduais e municipais. Então, isso para mim é um erro grotesco também, além da precarização, da falta de valorização humana do profissional, etc, etc. Então, para fechar minha linha de raciocínio, eu acho que nós temos aqui alguns pontos relevantes. Reverter o desmonte neoliberal é uma proposta para que a gente tenha dentro do nosso documento da educação.
combater a precarização também é uma forma de profissionalizar e valorizar os profissionais da educação. E o Código do Trabalhador, consequentemente, os profissionais que ali vão estar presentes. Criar uma terminologia nós já temos. A educação hoje, nós temos os trabalhadores da educação. Não se vê mais só a questão do professor, é a merendeira, é o ESG, então é como se acontece na ciência social. Nós temos trabalhadores do SUAS, então nós temos trabalhadores da educação. Então todos os profissionais dentro desse contexto têm a sua relevante importância porque faz parte da comunidade escolar, certo? Então, essas são as minhas considerações e principalmente também, amigo, reverter a questão do limite do teto dos gastos. Porque educação, nós temos que voltar a fazer educação com investimento, com pesquisa, com extensão, com intercâmbio, certo? Com produção de conhecimento, certo? Então, e outra, nós temos uma demanda muito grande em defasagem na escola, que é a questão tecnológica. A questão tecnológica está aí também, as tecnologias novas que estão surgindo, né? Como é que eu esqueço? A Alda poderia me ajudar aqui, as tecnologias, essas que estão surgindo agora. Inteligência artificial. Certo? Então, é um caminho ainda a ser percorrido, quer dizer, a gente já está numa defasagem tecnológica muito grande, ainda vem mais um tema relevante que a gente ainda está um pouco ainda distante aí. Então, nem a inteligência, não é inteligência exato. Não, é um grande plagiador que faz uma linguagem. Exato. Então, assim, a educação precisa realmente ser revista. Eu acho que a gente aqui está no espaço certo e já tem algumas demandas que a gente pode tratar. Inclusive, eu queria só para finalizar, André, eu tenho uma aluna minha aqui, eu não vou citar nome por questões éticas, foi aluna há muito tempo atrás aqui, e ela é pré-candidata aqui numa cidade vizinha, pelo PT. E ela esteve num congresso do Partido dos Trabalhadores aqui, e lá, um congressamento de mulheres, e lá tinha um grupo cultural lá invocando alguns gritos, né, das pautas socialistas trabalhistas que a gente tanto reivindica. Eu prestei muito bem atenção na música, numa dessas frases, eles entoaram a seguinte frase: mulheres petistas contra o neoliberalismo. Quer dizer, isso é falta de politização. Falta de politização. Um governo que pratica a política neoliberal, ela deveria saber muito bem que o governo reproduz a mesma prática neoliberal que a gente já vem há 20 anos atrás. Campo flutuante, limite de gastos, PPI na Petrobras, etc. Todas aquelas pautas que o Ciro bem levantou na campanha dele, que foram muito elucidativas. Eu considero a campanha do Ciro uma campanha educativa, para despertar muita coisa que parecia obscura, certo? Para a gente, inclusive para mim, que sou docente, certo? Entender certos temas como política cambial, meta de inflação, superávit primário, muito interessante. E isso deveria ser tema nas escolas, esses sistemas deveriam ser expandidos. Eu acho que ficou aí um acimento. Muito obrigado aí. Nós que agradecemos mais uma vez a tua contribuição e a questão de justiça também ao Gabriel, pedir para ele encaminhar ao André, né, o destaque que ele fez para inserirmos na nossa tese, né, que se refere à lei da mordaça, né, que aqui no Rio Grande do Sul tem gente que foi tirada de dentro de colégio porque está falando política para os alunos. Então, o Gabriel, ele que faça por escrito direitinho um texto para a gente colocar na nossa tese, tá, Gabriel? Seria importante porque é o aluno, né? Ele pode até construir com outros colegas dele, né? E fazer essa proposta aí para a gente inserir. Muito importante, Gabriel. A gente tem sofrido bastante, porque ninguém está falando aqui em política partidária. Nós estamos falando na política. Os alunos têm que ser politizados, sim. Né? Então, é isso aí. Mais alguma coisa, pessoal? Não sei, eu vi o João Cirilo falou alguma coisa, não sei se ele quer se inscrever, ele está ainda aí? Eu só gostaria, se possível, André e professora Alda, vocês fazerem um balanço, porque hoje é o nosso segundo encontro, né? E daqui partimos para se não for adiado, partimos para a convenção. Então, só fazer um balanço dos nossos 2 encontros aqui, que creio eu, foram extremamente frutíferos e se acrescentaram fatores à ideia original que me parece
que aquilatam o nosso caminho. Exatamente. Oi, Alda, o João Cirilo, na verdade, ele aparece para mim como entrando e saindo da reunião, porque ele deve estar lá na fundação com o pessoal da técnica controlando o tempo. A gente tem mais 5 minutos. Eu tenho o professor Paulo Burman, não sei se gostaria de falar, ele está presente no evento de hoje, na nossa reunião. Seria fundamental uma fala do professor Burman. Professor Burman, não quer dar sua palavra aqui para nós? Mas se não terminarmos sem um balanço de vocês. Já que fui citado, eu acabei de conseguir me reconectar com a internet aqui, está uma coisa, esse negócio, essas dificuldades todas que nós estamos enfrentando. Faz uns 5 minutos que eu consegui retomar aqui. Então, eu estava presente em alma só, dentro desse processo. Mas, enfim, está difícil de eu fazer qualquer tipo de manifestação porque eu não pude acompanhar o teor da reunião. Tá? De qualquer forma, eu conversei com a Alda hoje à tarde. É um tema fora do contexto, certamente, que vocês discutiram, em termos de tese, né? Quer dizer, a dificuldade que o PDT do Rio Grande do Sul vai ter para participar desse congresso. Enorme. Eu imagino que vocês já tenham conversado sobre isso, mas eu quero aqui fazer esse registro dessa dificuldade enorme do PDT do Rio Grande do Sul estar, o MTPE, pelo menos, estar presente lá nesse congresso na semana que vem. Você viu que a gente aprovou uma moção pedindo para a diretoria adiar? Você estava nessa hora, professor? Não estava. Mas, enfim, está encaminhado, é isso. Eu tenho lido algumas coisas dos encaminhamentos que foram dados pelos grupos de trabalho. Acho que está, assim, afinadíssimo o processo, dentro da leitura onde eu tive essa possibilidade, e temos que tocar em frente. Agora, vamos ver o que vai acontecer em nível nacional, porque, infelizmente, a situação tende a se tornar ainda mais grave do que ela já está, né, no grau de gravidade que nós já temos em Porto Alegre, né? Enfim, na região metropolitana. Felizmente, Santa Maria está num cenário um pouco menos crítico, né? Então, os acessos estão sendo restabelecidos gradualmente, e assim, a tragédia não é tão devastadora quanto a região de Porto Alegre, a região serrana. E é uma coisa impressionante o que nós estamos vivendo. Nós não vamos ser certamente o mesmo estado daqui para frente. Verdade. De uma mudança brutal, né, nas relações políticas, inclusive, mas, sobretudo, nas relações humanas. Né? O nosso povo forte, aguerrido e bravo está de joelhos, né, diante dessa tragédia toda que nós temos aqui. Inclusive, há de se repensar nesse estado, né, a nossa pretensa soberba, né, por conta exatamente do grande apoio nacional que nós temos tido aí, em solidariedade ao que se vive aqui no Rio Grande. Mas, enfim, isso são apenas reflexões que certamente não trazem uma grande contribuição para as teses que nós estamos levando aí para o Congresso do PDT. Agradeço aí pela deferência de me chamarem, de me provocarem aqui, mas, assim, quero depois tomar conhecimento dos detalhes desses encaminhamentos, tá? Se for possível. Abraço. Mandar a gravação, né? Ótimo, muito obrigado. Então, eu acho que é isso. Anotaste a colaboração do Caco, do Gabriel, né? Para a gente inserir. Foi um trabalho feito. Só a equipe tinha 17 membros, só uma desistiu, né, André? De vários estados, todos participaram ativamente, mesmo durante essa tristeza que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Em nenhum momento a gente parou de trabalhar, de se reunir e de construir, de continuar o trabalho, com a ajuda de vários estados, que eu já citei os nomes aqui. Hoje foi uma contribuição muito importante para o nosso trabalho,
E, assim, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, ó, sozinho ninguém faz nada, gente. Essa unidade, né, com a educação, com a cultura, com a saúde, com todos os movimentos, se todos se unirem no debate, né, na construção coletiva, a gente chega lá. O PDT tem um quadro riquíssimo de pessoas importantíssimas. A gente chega a ficar até emocionado, eu e o André, do nível das pessoas que participam na nossa equipe. E eu só tenho a agradecer a todas e a todos. E hoje, então, foi um altíssimo nível a nossa discussão, o nosso debate. Só vieram contribuir. Muito obrigada aí, todos nós. Faremos a foto aí. Tem uma foto, quem é que vai fazer? Mas tem que abrir as janelinhas. Eu pedi para todo mundo abrir as câmeras aí, por favor. Quem tiver no computador, ajuda. Eu tenho aqui no celular e acho que a fundação também. Se tiver alguém lá na equipe técnica, eles conseguem fazer uma foto ampla. Pablo, abre a câmera. Se puder abrir. Pablo. Marcelo. Mais 20 ali, ó. Opa, peraí, que tira a foto. Temos quase 30 pessoas, gente. Vamos aproveitar. Quem é que pode vai fazer a foto aí? Marcelo Barros de Souza, não está ali. Tem alguém que está no computador? Deixa eu tentar logar aqui pelo computador. Tá, tira a foto aí para... Ó, Jonathan dos Posso Anjos. fazer aqui, André? Posso fazer? O Jonathan vai fazer. Tá. Ali o Marcelo. Jonathan, consegue? Consigo. Então vai. Estamos bonito. no seu comando, Jonathan. Sorriso bonito. Vamos lá, mãos empunhadas. Foto feita. Obrigada. Valeu, André, quer falar? Muito obrigado. Só agradecer, Alba, agradecer tanto o amor, tanta força nesses espíritos aí, tanta clareza na consciência sobre a prioridade da educação. Só quero agradecer.